já fizeram aniversário. 1 João, capítulo 1, versos 5 em diante. Glória a Deus, todos encontraram. 1 João, capítulo 1, versos 5. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Que nós possamos nessa noite aprender, Pai, mais e mais com a tua palavra. E que teu Espírito Santo possa falar e revelar no nosso coração aquilo que de melhor o Senhor tem para cada um de nós. Nessa noite, nós estamos aqui reunidos no teu nome para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. E darmos agradecimento ao Senhor por mais um mês, uma semana, mais um ano. Que nós estamos aqui, Papai, vivendo o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Nessa noite eu oro abençoando cada família, abençoando os dizimistas, os ofertantes nessa noite. Aqueles que não puderam ofertar e dizimar também, abençoa da mesma forma, Senhor. Que o Senhor derrame da tua bênção, da tua glória sobre cada um nessa noite. Que nós possamos, Pai, nos encher da tua graça, da tua misericórdia e da tua presença nessa noite. Eu oro, abençoando o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui João diz assim: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então João está dizendo assim que Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina os nossos passos. Ele traz uma claridade para a nossa vida. Ele traz uma luz para aquele que não vê a luz. Muitas vezes nós estamos andando de uma forma que a gente não vê uma solução, não vê nada que possa nos ajudar. E Jesus, ele é essa luz que clareia, essa luz que ilumina. Mas ele diz assim, ele fala assim: nós anunciamos que Deus é luz, mas não há nele treva nenhuma. E ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu ando com Deus, se eu ando com Jesus, se eu estou na casa do Senhor, se eu estou na igreja, e eu não sou luz, eu sou treva, então eu não estou andando com Jesus. Então eu estou mentindo, eu estou pecando. Tiago, ele fala algo maravilhoso, a forma de pecar. Pecado não é só o adultério, não é só a mentira, não é só a ladroagem, o roubo, a contenda. Não. Tiago diz assim que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então você deixar de fazer o bem, você comete pecado. Só que o bem maior que nós fazemos,
para as pessoas é o que ele diz: quando nós anunciamos que Deus é luz. Esse é o maior presente que você pode dar para as pessoas e é a maior demonstração de amor que você pode dar por alguém. Quando você chega em alguém e você fala assim: ó, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus vai mudar a sua história. Olha, você está desse jeito, mas Jesus pode te curar, Jesus pode te tirar dessa situação. Muitas vezes é o contrário, né? A gente fala assim: ah, você viu lá, está daquele jeito, agora acabou, vai mudar cada vez mais. Então a nossa boca não é como o Tiago diz: a mesma boca que abençoa não amaldiçoa. Não sai da mesma fonte dois tipos de água. Não sai água amargosa e água doce. Ou sai água amarga, ou sai água doce. A fonte é uma só. Ela não dá dois tipos de água. Por isso que Jesus diz em Mateus 6, 24: não devemos servir a dois senhores, porque nós vamos amar um e aborrecer ao outro. Vamos devotar de um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus ele faz uma comparação em dois senhores. O que ele está dizendo? Que para muitos o senhor dele é o dinheiro. Para muitos o Deus dele é o dinheiro. Então Jesus, ele é a luz. E ele hoje, ele traz essa palavra no nosso coração de uma forma tão maravilhosa. Ele diz assim: se eu ando em trevas, se eu digo que estou um exemplo que a gente fala assim, né? Até hoje eu vi uma coisa assim, por isso que a gente fala assim: eu estou na igreja, eu sou da igreja. E hoje eu vi uma situação e eu falei assim: Jesus, a pessoa está dentro da igreja, não perde tudo, mas o pecado não sai dela. Então ela só está na igreja. A resposta certa de um cristão de verdade é falar assim: eu sou de Cristo, eu estou com Cristo. Você está na igreja? Estou na igreja, mas eu estou com Cristo. Porque a igreja, se eu não tiver uma busca individual com Deus, a igreja não vai me mudar. A igreja pode piorar. Porque eu posso ver coisa dentro da igreja e eu ficava, não vale a pena aqui não. Eu vou sair. Mas quando eu olho para Cristo, eu falo assim: vale a pena. Quando eu olho para Jesus, falou: vale a pena, porque Ele morreu por mim. Ele pagou, Ele levou os meus pecados. Ele tirou os pecados que estavam sobre mim, levou sobre aquela cruz do Calvário. Então vale a pena eu ser de Cristo. Então nós vamos ver coisas, como a palavra diz, as igrejas, que a igreja que você sabe que é a igreja de Deus, é aquela que prega a palavra de Deus, não é aquela que prega doutrina humana. Tem um monte de igreja, mas muitas igrejas não pregam a palavra. Eles usam a palavra como base, mas a doutrina é humana. Se você não tiver de saia, vestido, você não é salvo. Se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você pintar o cabelo, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, nós lemos uma palavra dá o mundo que é do mundo e a Deus que é de Deus. Então nós precisamos saber separar. Jesus, ele é essa luz. Jesus, ele é esse ponto final para algumas pessoas. Jesus é o ponto final de tudo. Por isso que ele fala assim: eu sou o ômega, o princípio e o fim. Então Jesus está falando: eu sou o princípio e eu também sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então Jesus, ele é a solução para todas as coisas da humanidade. Para todas as coisas. Porque quando o ser humano entende que Jesus, ele é o principal de tudo, ele pode ser rico, pode trabalhar, ganhar dinheiro, pode ser o homem mais rico do mundo, pode, não tem problema. Mas ele sempre vai continuar: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Rei, Jesus é o meu Salvador. O meu dinheiro é simplesmente para me manter nessa terra, mas Ele é o meu tesouro. Então não é questão quando o pastor prega aqui sobre algo, a pessoa fala assim: o pastor está falando sobre isso, o pastor está falando sobre aquilo. Não é o pastor, é a palavra de Deus, é a Bíblia que fala. Não é o pastor, é a Bíblia. Eu fui ministrar uma vez com uma pessoa, e a pessoa falou assim: eu duvido que está escrito aí dentro desse livro aí. Isso não está escrito aí não, velho. Você é doido, não está não. Eu falei: não, então vamos ler. E eu abri para ele ler, quando ele leu, os boas dele começou a escorrer lá.
Porque ele disse assim para mim: eu nunca imaginei que isso estava escrito dentro de uma Bíblia. Eu falei: é dentro de uma Bíblia, de todas elas está escrito isso. Então, na realidade, Jesus é uma luz, só que para muitas pessoas, Jesus é a escuridão. Tem pessoas que não querem andar nessa luz. Tem pessoas que ele não quer buscar essa luz, ele não quer viver essa luz. Ele quer viver o desejo próprio, a vontade própria dele, mas ele não quer. E quando ele vai em João 6, ele fala assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas se você comer o pão, você terá a vida eterna. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Aleluia. Então Jesus, ele se oferece. Por isso que ele diz assim, que ele é a propiciação. Ele se oferece para nós como alimento, como vida, como salvação. Então ele diz assim, que no verso 7: mas se andarmos na luz como ele na luz está, e temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é precioso, querido, para perdoar todo pecado. Eu comentei sobre aquela mulher do adultério. O sangue de Jesus foi suficiente para aquela mulher se livrar da morte, de não ser apedrejada. O sangue de Jesus é suficiente para aquele cego lá na beira do caminho enxergar. O sangue de Jesus é suficiente para aquela mulher de frutos de sangue que estava há 12 anos com a hemorragia. O sangue de Jesus foi suficiente. Disse assim: não você vai derramar sangue, o meu sangue já foi derramado, recebe a tua cura. Mas aquela mulher decidiu tocar nas vestes de Jesus. Ela disse assim: eu vou para a luz, porque eu vejo algo que está caminhando lá na frente, eu vou até ele. Ela não parou no caminho, ela não desistiu, mesmo com as pessoas dizendo: olha, você está sangrando, olha, não tem jeito de chegar perto do mestre, olha, está cercado de multidão, de discípulos, como que você vai tocar nele? Ela falou assim: se eu tocar nele, eu ficarei curada. Se eu chegar até a luz, eu vou ser curado. Se eu tocar na luz, eu vou enxergar. Se eu chegar até a luz, eu vou sentir uma presença diferente. Aleluia. O que Jesus representa para nós é claridade, é esclarecimento, é um olhar limpo, é um olhar aberto. O que Jesus ele mostra para nós é que nós tínhamos uma cegueira, como Paulo tinha umas escamas nos nossos olhos. Quando nós olhamos para a luz que é Jesus, as escamas caem. As escamas caem dos nossos olhos. Nós começamos a enxergar algo diferente. Ele diz no verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Você já viu pessoa dizer que ele é santo, que ele não tem pecado? Aí eu não, eu sou. Eu falo assim: eu sou pecador. Eu sou pecador, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas eu sou pecador. Então, quando eu digo que eu não sou pecador, eu me torno um mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É muito difícil você ver uma pessoa 10 anos, 5 anos, 20 anos dentro da igreja, dentro da casa de Deus, e ele ainda falar assim: não, é mentirinha de nada, eu tive que contar essa mentira. Se ele olhar para a palavra de Deus, João 8, 44, a Bíblia vai dizer assim: você é filho do diabo, porque você nunca se firmou na verdade, você mentiu, você é mentiroso, você é filho do diabo. Então não existe tamanho de mentira. Não tem mentira santa, não tem mentira para ajudar os outros. Mentira é mentira, e ponto final. Só que eu vejo nessa trajetória minha de pessoas dizendo assim: não, eu estou em Jesus, estou na igreja, eu sou um crente fervoroso, mas na primeira oportunidade que ele tem para mentir, mente.
E ainda justifica. Ah, não, mentira de nada, não acredito de nada, e o diabo está assim, ó, aplaudindo, aê, mentiroso, peguei mais um, ganhei mais um. Porque se você acha que Deus não escreveu aquilo lá, como você mentiu quando eu menti, Deus não vai esquecer não, está escrito. E Ele vai mostrar para você, ó, tal dia, tal hora, você falou isso e disse que era uma mentira para ajudar. Então está dizendo assim que se nós mentimos, a verdade não está em nós. Você quer saber quem é o homem de Deus? Quer de verdade? É aquele que mesmo que machuca, mas ele fala a verdade. É aquele que fala assim, não, eu não compactuo com a mentira. Você quer mentir, você mente. Mas eu não. Da minha boca não sai mentira. Agora, se sai da tua, o problema é teu. Eu, como pastor, tenho enfrentado isso. Pessoas fazem e depois falam, não, pastor, não é uma coisinha de nada, pastor. Não é uma coisinha de nada, pastor. Claro que é. A pastora Eliane fala que o diabo vem de costa. Para você não ver o nariz dele. Quando você vê o nariz dele, já entrou tudo o corpo dele, todinho na tua vida. Então nós temos que tomar cuidado quando Jesus fala, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos, e na verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o pecado é injustiça, mentir é injustiça. Provérbios 28:13 diz assim, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar que eu sou pecador, que eu sou fraco, que eu sou falho, que eu sou limitado, porque quem é limitado é Deus. Deus não tem limite, mas eu sou limitado, eu tenho limites. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Então ele vai dizendo, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você confessa, Deus te perdoa. Deus perdoa. Mateus 6, 13 e 14, Deus fala assim, se nós não perdoarmos as ofensas que nós fizemos dos homens, Deus não perdoará as nossas ofensas. Então, se eu não perdoar os homens que me ofenderam, Deus também não perdoa a minha ofensa. Então, nós precisamos entender, por mais difícil que seja, perdoar alguém. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão sara, o perdão restaura. Eu guardei uma mágoa muito grande dos meus pais por muitos anos. Por muitos anos eu guardei uma mágoa muito grande dos meus pais. O meu pai, quando ele me abandonou, tinha 6 para 7 anos de idade. Eu tinha pegado a paralisia naquela época, não tinha medicina como tem hoje. E eu fui desenganado de viver. Eles me deram mais 3 anos de vida. Se esse menino com 10 anos, ele não passa de 10 anos. Aos 10 anos ele vai morrer. E a minha mãe tomou veneno para se matar, e não conseguiu se matar, mas ela também foi embora, me abandonou também. E eu guardei por muitos anos essa dor dentro do meu coração em relação aos meus pais. E aos 38, 40 anos eu me converti. E quando eu li esse versículo, mas se nós andarmos na luz como Ele está na luz, e termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu tinha que ter comunhão com meu pai e com a minha mãe, para que aquele pecado fosse perdoado. Eu não conheço meu pai, não sei se é vivo, se é morto, também não sei a minha mãe também, mas eu os perdoei. Eu pedi perdão no mundo espiritual. Para minha mãe eu pedi para ela cara a cara, mas para meu pai eu não consegui, porque meu pai vi ele quando eu tinha 6 anos de idade. Eu vou fazer 62 anos. Eu nunca mais vi meu pai. Eu não sei nem a cor do cabelo dele, mas dentro do meu coração eu perdoei ele. Eu perdoei, porque eu sei o papel que eu faço hoje, eu sei quem eu sou em Deus hoje. Então eu preciso andar na luz. Como que eu ando na luz? Digo que estou na luz e amaldiçoo meu pai e minha mãe. Se eu estou aqui,
primeiramente Deus, e eles foram um canal de Deus para que eu viesse a nascer nessa terra, para que eu estivesse aqui hoje. Eles foram um canal de Deus, usado por Deus, para que eu nascesse, aleluias. Então nós precisamos separar as coisas. Quando eu estou na luz, eu sei quem eu sou. Eu não sou treva, eu não amaldiçoo, eu não tenho ódio, eu não tenho raiva. Sim, tem pessoas que talvez eu não vou ter aquela aproximação, porque talvez sei que aquela pessoa não vai mudar o jeito dela, mas eu vou amar ela do mesmo jeito, vou orar por ela. Então o que Jesus está trazendo para nós hoje é quando eu digo que eu não faço isso, que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso, eu estou me enganando. Nós estamos nos enganando nós mesmos, de achar que porque nós estamos dentro da igreja, adorando, glorificando, exaltando, pulando, e Deus está lá de cima olhando e fala assim: ah, filho, mas falta muito. E hoje, dentro da palavra que o Moisés trouxe, Deus falou com os jovens. Os jovens, eles não se cansam. O mais idoso, mais velho, ele cansa mais fácil. Mas o jovem tem uma resistência. O jovem consegue andar mais, correr mais, do que uma pessoa com mais idade. Mas ele fala assim que muitos deles caem de exaustos. Muitos se cansam. Mas não era para cansar. O jovem de Deus não se cansa de fazer a vontade de Deus. O jovem de Deus, ele anda na presença de Deus, não importa o que está acontecendo, porque ele sabe que o Redentor dele vive e vai se levantar sobre a terra, aleluia, a favor dele. Então João continua dizendo no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça que você viveu, que você passou, Jesus é fiel para te justificar. Jesus é fiel para curar o seu coração. Jesus é fiel para curar os traumas da sua vida, como foi para curar os traumas do pastor Tenório. Jesus é um Jesus maravilhoso, que hoje, se eu pudesse ver o meu pai, não sei a idade dele, mas hoje ele era para ter já quase 100 anos de idade, se estiver vivo, poder abraçar ele e dizer assim: pai, me perdoa, pai. Me perdoa, porque um dia eu pensei mal do Senhor, um dia eu desejei mal para o Senhor. Não importa, querido, não importa quem errou, não importa de onde veio. O importante é que hoje você é um servo de Deus, uma serva de Deus. O importante hoje é que você serve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você serve aquele que é acima de todos, acima de tudo. Você serve aquele que é tudo dele, tudo para ele, aleluia. A sua vida é dele, a vida do teu pai, da tua mãe é dele. Os seus problemas é dele, a solução tua também vem dele, aleluia. Oh, glória. Jesus, nessa noite, Ele nos ensina que nós precisamos viver uma vida plena na presença dele. João diz assim: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz no verso 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. O salmista diz no Salmo 46 que o Senhor é meu refúgio e fortaleza, o meu socorro bem presente na tribulação. Aleluia. Ele é o teu socorro, querido. Ele é o teu socorro. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai descansar na presença do Senhor, querido. Ele é o teu guardador, Ele é o teu salvador. O que Jesus nos traz hoje, num dia de ceia, é que o sangue dele é suficiente para nos libertar. O sangue dele é suficiente para nos fortalecer. Quando alguém precisa de sangue, uma transfusão de sangue no hospital, alguém vai lá e injeta o sangue na veia. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo injetou o sangue dele hoje de manhã na tua veia. O Espírito Santo hoje está injetando o sangue dele nas tuas veias, aleluia. E o sangue dele é sangue de vida, é sangue de eternidade.
piedade, é sangue para você ir para a vida eterna, para você viver uma vida plena na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, oh glória. Você levantou hoje, você fez as suas coisas, você trabalhou, principalmente as mulheres, né? Eu trabalhei pouco hoje, a glória de Deus, mas principalmente as mulheres, né? Já levanta trabalhando, já levanta já fazendo as coisas. Mas enquanto você estava trabalhando, o Espírito Santo estava injetando o sangue dele em você. Ele estava dizendo assim: ó, estou te fortalecendo hoje. Olha, hoje está sendo diferente o dia. Hoje vai ser um domingo diferente. Hoje vai haver algo diferente no culto à noite. Hoje a presença do Espírito Santo vai te comover. Hoje a presença do Espírito Santo vai te visitar. O Espírito Santo vai visitar aquela pessoa que você colocou em oração, aquela pessoa que está lá em Maringá, que é a mãe da Maria Helena. O Espírito Santo está visitando ela agora. O Espírito Santo está visitando a irmã Alzira lá na casa dela agora. Aleluia. O Espírito Santo está visitando o Marco lá na casa dele agora. O Espírito Santo nos visita de uma forma especial. Mas ele diz assim: se você está na luz, anda na luz. Se você é crente de verdade, querido, faz o seu papel. Faz como Moisés falou aqui: anuncia o Evangelho, não importa para quem seja. Você sabe como que o crente meia boca para de pregar a palavra, de fazer? Quando ele é convencido por uma pessoa que não conhece a palavra, como ele diz que ele conhece. Tem pessoas que é vencido por outra pessoa que não sabe nem o que é a palavra de Deus, mas ela convence você de que você está errado, e você sai dizendo: olha rapaz, você viu? Ela falou uma coisa que está certa, você viu rapaz? E de repente você olha para a Bíblia, aquela pessoa te enganou, você foi enganado, você foi para levar a verdade para ela, e você foi uma mentira dela achando que é verdade. Tudo que sai daquilo que é direcionado por Deus, seja de quem vier, está fora da palavra de Deus. Nós estamos nos enganando. Nós estamos sendo enganados. Quando a palavra de Deus fala em Mateus 24, não vou lembrar o versículo, mas é no capítulo 24. Diz assim que no final dos tempos viriam falsos profetas, enganariam até os escolhidos, até os eleitos. Diz o texto que pessoas iriam levantar da cadeira, pessoas iriam receber um milagre instantâneo, mas aquela pessoa que estava trazendo aquela cura não era Jesus. Preste bem atenção. Tem pessoas que recebem cura de macumbeiro. Ele não prega a palavra, ele não serve o Deus vivo, mas aquela pessoa vai lá com aquela fé e ela recebe. Ela recebe. Não tenho nada contra a vida de ninguém, mas eu sempre fui contra. A primeira pessoa que um dia foi falar para a Bezerra Mel, eu peitei ela e disse para ela assim: tu é uma comedora de feijão que nem eu. Você não faz merda nenhuma, você faz porcaria nenhuma, você está enganando as pessoas. Está enganando. E ela falou uma palavra para mim até hoje, graças à glória de Deus, não aconteceu. E eu não era crente, estava dentro do teto quando eu falei para ela. Estava dentro do teto. Desde quando eu não era cristão, porque eu sabia que essas coisas, quando uma pessoa fala assim: eu vou fazer um trabalho para destruir um casamento, ela não é de Deus. Quando uma pessoa diz assim: olha, eu vou destruir uma família para construir outra, é mentira, não é de Deus. Só que pessoas que não têm entendimento caem nessas conversas. Eu mesmo sem ser crente não caía. Nunca fui. Nunca. Eu acho que eu já era predestinado por Deus para ser do jeito que eu sou. Então tem coisas que saem fora do padrão do que Deus quer. E nós muitas vezes mentimos, achando que estamos falando a verdade. E João, ele chama a nossa atenção hoje com um puxão de orelha. Se eu digo que eu estou na luz, que eu ando nas trevas, eu sou mentiroso. A verdade não está em mim. Eu já vi pessoas aí fora conversar comigo e falar assim: pastor Benório, vou passar igual aquele irmãozinho lá, eu prefiro ficar do jeito que eu estou.
Eu acho que eu vou ser salvo por melhor do câncer dele, porque eu acho que ele não vai para o céu, não. Porque ele está lá dentro, lá, mas faz coisa pior do que o que ele faz, eu não faço. Isso eu ouvi de boca de pessoas lá de fora, de pessoas de dentro da igreja, pessoa que bate no peito dizendo que é crente. Então essa palavra, o que ela diz aqui? A mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz, mas se nele não há treva nenhuma, mas se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É muito sério o que a Bíblia diz. Um dia eu conversando com uma pessoa, você não vai no nome, pelo amor de Deus, vai não, tá? E a pessoa, ela estava com o pé, como a gente usa a expressão, né? O crente Raimundo, é um pé na igreja e um pé no mundo, né? E eu disse para ele, ó, cuidado que uma hora vai abrir demais a perna e o mundo vai te puxar. Puxou mesmo. Ele foi embora mesmo. Ele não está mais na presença de Deus, a gente saiu. E eu alertei ele, eu disse a ele, não adianta você ficar dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, como você diz dentro da igreja, e fazer o que você faz. Porque Deus está vendo. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele te prometeu a vida eterna. Se você buscar a vida eterna. Se você não buscar, não é para você essa promessa. A promessa é quando eu busco a vida eterna, é porque Ele me ofereceu a vida eterna. Mas eu tenho que fazer por onde eu tenho a vida eterna. Só que muitas pessoas não conseguem. E essa pessoa, eu falei para ele, você está que nem era o Raimundo, porque Raimundo é um pé na igreja e um pé no mundo. O mundo vai te puxar, e puxou mesmo. E eu continuo orando por ele, para ele voltar. Mas está muito difícil. E ele fala assim, não pastor, deixa eu ver o que eu estou vendo, vou melhor assim. Olha para você ver. O ser humano que já usufruiu, que já participou das coisas de Deus, já andou no caminho de Deus, já sentou na mesa de Deus, se frustrou por algum motivo, por algumas circunstâncias que aconteceu, a situação, ele colocou na cabeça e ele saiu. E agora não tem como voltar, ele não acha força para voltar. Então João, ele nos adverte, primeiro, não faça isso. Busque de verdade, seja de verdade. Anda na luz. Anda na luz. Quando alguém perguntar para você, olha, você é de que igreja? Fala assim, eu faço parte da igreja Batista e Começar, mas sou da igreja de Deus, sou da igreja de Jesus. Eu vou na igreja do pastor Tenório, mas eu sirvo a igreja de Jesus. Porque a igreja do pastor Tenório é esse templo aqui, ó. Mas a igreja de Jesus é aquele que carrega no teu coração. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja do Espírito Santo. Ele habita dentro de você, faz morada dentro de você. Claro que nós precisamos de um lugar para congregar, que é esse lugar que Deus nos deu. Sim, mas quem é o pastor? O pastor verdadeiro aqui é Jesus Cristo. Nós somos discípulos. Nós somos servos dele, para servir a ele. Servir a ele com o nosso culto de adoração, de agradecimento, de dizer assim, vale a pena servir a Deus. Se você olhar hoje para a vida do Moisés, para a vida do Daniel, para a vida da Iris, que são do Benício, que é uma criança ainda, e você olhar e falar assim, gente, esses jovens na igreja desse jeito, firme desse jeito, por quê? Com tantos jovens lá fora fazendo um monte de coisa errada, e eles estão aqui, por quê? Porque eles disseram assim, eu vou servir ao Deus da luz, o Deus verdadeiro. Eu vou para a igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo. Mas é o pastor Tenório que está aqui na terra cuidando, mas a minha igreja é lá em cima. Aqui eu só vou aprender, aqui eu só vou me estruturar para subir lá em cima. Quantas pessoas podem olhar para o Daniel hoje e falar assim, como que eu queria ser como Daniel? Quantas pessoas veem talvez o Moisés pregando aqui hoje, abrindo tudo aqui hoje, e alguém fala assim, eu queria ser como ele, eu queria fazer o que ele faz, olha o que ele está fazendo. Alguém assistiu esse vídeo do Benício cantando aqui na frente, aqui, fala assim, rapaz, como é que esse menino canta desse jeito? Por quê? Porque ele decidiu servir a igreja verdadeira, ele decidiu andar com a luz, andar na luz. Você está aqui hoje porque você está andando na luz.
O vidro que está chegando aqui agora está andando na luz, está buscando a luz, porque sabe que é a solução para toda a eternidade dele, para toda a trajetória da vida dele. É Jesus. Jesus é a solução para a nossa vida, para o nosso caminho, para tudo aquilo que nós vamos fazer. Então hoje, fique com essa palavra no teu coração. Se você andar na luz, Ele é fiel para te abençoar, para te curar, para te libertar, para purificar a tua vida, para salvar a tua vida. O sangue de Jesus, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, que ele traz salvação para você. Ele traz salvação, porque João 6,54, se você comer da minha carne e beber do meu sangue, você terá a vida eterna. Ele está dando uma garantia, e ele fala assim: o meu corpo é a comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida, aleluias. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu ofereci o meu corpo, que é dado por vocês, fazer isso em memória de mim. Eu derramei o meu sangue a teu favor. E aqui ele diz que o sangue dele te purifica de todo pecado. Não tem problema, querido, se você falar assim: pastor, eu pequei. Não tem problema. Peça perdão para ele. Conversa com ele. Faz como Mateus 6 fala: entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com Deus, só você e ele. Diz assim: Senhor, olha, essa semana eu fiz algo que não agradou o meu coração, e nem o Senhor, me perdoa. Ele vai te perdoar, porque ele diz que quando você confessa, ele te perdoa. Quando você pede perdão, ele te perdoa. Quando você diz que você está cansado, ele fala assim: agora eu vou te ajudar, agora eu vou te fortalecer. Então Jesus, ele é a solução para a nossa vida. Jesus é a solução para a humanidade hoje, para o caminho que a humanidade está indo hoje. Hoje eu falo sem medo de errar. Se alguém buzinar para você, não reclama, passa quietinho e vai embora. Não reclama não, pelo amor de Deus. Porque aquela pessoa que buzinou para você, se você falar para ela, tira o dedo, ele vai fazer coisa pior. Então vai embora, ora por ele. Ora por ele. Eu falei para o Chico, eu fui no alto, sabe, com a Lídia e para ela, e eles fizeram o acostamento lá em cima, né? Fizeram um acostamento grandão lá no fundo, bom lá no fundo. Só que fizeram apertadinho, e eu coloquei o carro, dava para ele puxar para cá, mas eu ia sair fora da faixa. E eu não puxei, coloquei certinho nele. Aí chegou um camarada e uma menina, e abriu a porta, pá, eita beleza. Aí ela olhou para mim assim, aí eu não falei nada, fiquei quieto. Pensei, falei: rapaz, não está certo isso aqui não. Aí o cara que estava de segurança veio e falou assim: abençoado, esse ficou meio apertadinho aí, o povo chega, encosta do lado e vai, abre a porta e ali aí, se bate ou se bate. Aí ele deu uma olhada assim e falou assim: ficou meio apertado mesmo, né? Falei: ficou. Acho que para poder usar mais vaga, né? Fizeram um pouquinho apertadinho, cabe o carro. Só que a pessoa que vai sair tem que sair bem. Se for barrigudinho que nem eu, vai dar trabalho de sair, tá? Vai sair tão fácil não. Quem vem aí sai do povo, Moisés, né? Mas ele e Benício já não sai, né? Ele e Benício vai ficar uma puxadinha boa na hora para sair. Aí não foi nada não, fui no gasóleo. Aí chega no gasóleo, estaciona o carro, 3 vagas para frente. O cara encostou do meu lado e abriu, pá! Eu para ele e falei assim: rapaz, mas está apertado. Eu falei: não é que está apertado, você pisou em cima da faixa. Aí eu tive que falar, mas não está apertado não, pessoal, você pisou em cima da faixa. Aí ele olhou assim, é verdade. Aí eu peguei e tirei o carro. Eu tirei o carro, vou no carro. Então você vê que a pessoa faz, muitas vezes talvez pode não ver, pode, mas talvez faz assim: vou fazer só para ver o que vai dar. Eu só mostrei a faixa, que você pisou em cima da faixa. Se eu tivesse colocado lá na faixa, dava para abrir a porta normal, porque no gasóleo, os acostamentos ali é largo, tá? Só que o que eu estou querendo dizer hoje? Cuidado com o que a gente fala. Porque hoje as pessoas perderam a essência do amor. Então hoje as pessoas vivem tão preocupadas com as coisas do dia a dia, com a canseira que carrega, com as tribulações que bebe,
que está para explodir. E nós que somos cristãos, nós temos que dar uma pisadinha no freio, tá? Quem é cristão aqui? Quem é crente de verdade aqui? Então pisa no freio em nome de Jesus, tá? Pisa no freio de vez em quando, tá? O pastor sabe o que eu estou falando, que se fosse há um tempo atrás eu ia. Mas hoje não, só tirei o carro, vou tirar, porque a hora que ele for entrar, ele não vai conseguir entrar de novo, ele vai bater de novo. Então eu peguei e tirei, de boa, tranquilo, não tem problema. Então nós precisamos tomar cuidado. Se nós falamos assim, olha, eu sou de Cristo, mas não pisa no meu carro não, porque eu explodo. Pisar no carro, você fala, ai, doeu, mas fica quietinho, guarda para você. Não é que o cristão tem que ser bobo, mas nós precisamos saber como nós nos comportamos agora diante das pessoas, porque nós somos um espelho, e as pessoas estão olhando para nós, para ver o que vai sair da nossa boca. Você sabia disso? Nós somos um espelho para as pessoas estão olhando para nós. Se você errou, fala lá, e é crente, ó, não sai da igreja, olha, canta no louvor, faz isso, faz aquilo. Então as pessoas estão só querendo uma brechinha para tentar nos acusar. E quando eu falei daquela mulher, eles acharam uma brecha grande para aquela mulher. E Jesus falou assim, ó, se não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Recebe essa palavra no teu coração nessa noite. Deus possa te abençoar em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Glória a Deus. Talvez eu não consiga falar para você tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas que essa palavra, ao longo dos dias, ela venha te falar, ela venha te fazer aquilo que ela foi designada para fazer. Você ouviu a mensagem, e você muitas vezes anuncia a mensagem, porque todos nós que estamos aqui, nós falamos de Jesus na rua, nós falamos, só que o que eu falo tem que estar baseado no meu testemunho de vida. O que eu falo tem que condizer com aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo, porque falar é fácil, para você viver é diferente. Então se você fala de Jesus, viva para Jesus, e viva para Jesus. É fácil? Muitas vezes não, mas não é impossível. Não é impossível você ter uma vida na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, 23. Todos encontraram? Amém? Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Outras traduções assim, semelhantemente também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que Jesus nos ensina nessa noite através dessa palavra é que Jesus, mesmo quando ele foi traído ali, na última ceia, que ele sentou ali com os discípulos, que ele preparou a ceia, e ele falou, um de vocês vai me trair, um de vós vai me trair. E Pedro fala, João pergunta para Jesus, quem é o traidor? Será que sou eu? Pedro perguntou, porque Pedro era embaludo, era oculto, era exclusivo, então ele falou assim, pergunta para ele se sou eu. E João, reclina no peito de Jesus, pergunta, Senhor, quem é que vai te trair? E Jesus disse assim, aquele ao qual eu der o bocado molhado. E ele dá para Judas, e Judas levanta da mesa, e Jesus diz assim, Judas, o que você vai fazer? Faz logo. Mas como Judas era o homem que andava com a bolsa, com o dinheiro, era um tesoureiro, eles acharam que Judas saiu para comprar alguma coisa, mas Judas saiu para entregar Jesus. Judas saiu para trair Jesus. Judas estava na mesa
tomando a ceia junto, mas traiu Jesus. Por isso que ele diz que aquele que come e bebe sem analisar primeiro, sem examinar primeiro se é correto comer ou não, ele está dizendo, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. É culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se. Se você falar, pastor, essa semana eu fiz coisas que não devia, peça perdão para Deus. Deus vai te perdoar, toma ceia, não tem problema. Se você falar assim, eu não vou tomar ceia porque essa semana eu briguei, eu falei umas coisas que não devia. Não, peça perdão. Quando você pegar o copinho da ceia, bom, enquanto eu estiver aqui falando, você pode baixar a tua cabeça e orar a Deus, falar assim, eu me perdoo. Perdoa, perdoe. Se alguém aqui talvez quiser, se você falar assim, pastor, eu fiz uma coisa hoje, essa semana, esse mês com alguém, eu quero trocar o meu caso, vai lá até a pessoa e troca, não tem problema. Enquanto nós nos fizermos aqui, você pode trocar. Se você falar, eu magoei meu irmão, eu vou trocar o meu caso com ele, troca. Se você não fez isso, glória a Deus. Continua fazendo a tua parte em nome de Jesus, amém? Quero chamar o Benício aqui na frente, o irmão Manuel, glória a Deus. Benício e Manuel vai estar passando com os elementos da ceia. Você pode estar pegando, se você já está apto para tomar a ceia, você pode estar pegando os elementos da ceia, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém, Senhor. Se você já é batizado por imersão, você está apto a tomar a ceia. Você pode pegar os elementos, não tome agora e nem coma agora. Segure aí para nós tomarmos todos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero estar agradecendo a Deus por aquele que tem ajudado essa obra, por aquele que tem se disponibilizado a nos ajudar nessa obra, tantos os obreiros, os levitas, a equipe de louvor. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe vocês, Deus continue abençoando, Deus continue com essa harmonia, com essa união que vocês têm no louvor, de um estar ajudando o outro, de estar adorando de verdade, de que ninguém aqui é estrela, ninguém aqui venha aparecer mais do que os outros, mas que você venha aparecer para Cristo, em nome de Jesus, que você possa estar. Então, muito Deus abençoe o louvor, Deus abençoe a cada um, a vida do Moisés, empresário, que está aqui também faz parte do louvor, né? Ele não canta aqui, mas ele também ele é um adorador também, é um levita também, porque ele faz a parte dali do som, de cuidar de tudo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Todos que vão participar, pegar os elementos da ceia, tem espaço aqui, ó, tio. Tem espaço aqui, tio. Cuidado de derrubar, tá? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Todos que vão participar, pegou os elementos da ceia. Glória a Deus. Vem cá, filho. Aleluia, Jesus. Amém. Então, todos que pegaram, pega o pão. Você que não vai tomar, coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. O verso 24 diz assim: tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos juntos, bom? Verso 25: semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ergue o seu cálice. Obrigado, Deus, por esse suco de uva simbolizando o teu sangue, ó Pai. Obrigado, Deus, por aquele que também não vai participar da ceia, mas está com a mão no coração, ó Deus, abençoa, cura, transforma, restaura. Pai, abre os caminhos, abre as portas, ó Deus querido. Pai, que haja cura nessa noite, através daquele que está com as mãos no coração, através desse suco de uva que vamos tomar, que haja cura, que haja transformação e que haja libertação.
Eu oro, Pai, abençoando este suco de uva, simbolizando o teu sangue, em nome de Jesus. Tomamos todos juntos. Amém? Glória a Deus. Pedir para o Manuel e o Benício passar pegando os copinhos vazios. Você que já tomou, passe o seu copinho para beirar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, momento tão glorioso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Aleluias. Se coloca de pé em nome de Jesus. A igreja toda se coloca de pé em nome de Jesus. Talvez você que não participou, se você falar que você quer tomar, talvez por uma... Talvez falar assim, eu queria tomar. Tá? Depois do culto pode pedir para a pastora dá para você, tá bom? Não importa não, se tem a idade não. Se você falou, eu quero, tá? Aqui você pode tomar um copinho, não tem problema não, tá bom? Deus abençoe. Estenda as mãos de vocês para cá em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, quero te louvar e quero te agradecer por essa pequena e grande multidão que o Senhor trouxe na tua casa nessa noite, Senhor. Que haja cura, que haja milagre, que haja transformação. Abra as portas do emprego para aquele que precisa trabalhar, Senhor. Abra as portas de um emprego abençoado. Ó Deus, que aonde for um currículo, aonde a carteira chegar de trabalho, que haja uma porta aberta. Deus, em nome de Jesus, que haja saúde por aquele que veio buscar hoje pela saúde, não só dele, mas da sua família, Pai. Abençoa. Deus, abençoa a vida do Rudinei, aonde ele estiver agora, Jesus. Abençoa a vida dele de uma forma especial. O Senhor sabe o quanto ele é especial para esta casa, o quanto ele é especial para nossas vidas. Deus, abençoa ele, papai. Se ele estiver trabalhando, abençoa. Se estiver em casa, abençoa da mesma forma, Jesus. Abençoa, Pai, a vida do Yuri, Senhor, que não está aqui hoje, mas que um dia poderá estar conosco, ó Pai. Abençoa aquele que não pôde vir na tua casa, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, de uma forma especial. Eu quero profetizar o milagre, a cura, naquele que busca o milagre e a cura. Jesus, em nome de Jesus, toca em cada um aqui hoje. Em cada um, toca com a tua mão santa e poderosa. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos e todos dizem, amém. Deus abençoe. Despeça o seu irmão e vai em paz.